Então o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar aqui esse panfleto aqui e vamos trabalhar em cima dele, né? Você pode escolher aí pode escolher, se você tiver esse panfleto, seria bem interessante, porque aqui a gente vai trabalhar algumas coisas nele, muito interessante aqui na questão de design, né? Bom, uma das coisas aqui que eu vou falar para vocês é a questão, vou deixar essa letra de lado, a questão de você ter no caso uma foto, né, a foto de um lanche, e você causar um efeito muito interessante aqui quando você gera esse efeito de espelho, né? Então, no Designer, você pode utilizar esse efeito, tá? Apesar que eu estou achando um pouco grande aqui, eu vou diminuir um pouco aqui esse efeito de espelho para que ele não venha atrapalhar aqui o desenvolvimento aqui, né? Bom, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para depois continuar a fazer cada elemento desse, tá? Então aqui como que eu faço esse efeito do espelho, né? Aqui você pode se perguntar, nossa, isso é bem complicado, mas não é, pessoal. Ó, na verdade, o que você vai fazer? Você vai precisar pegar a foto que você tem e você vai criar aí uma duplicação, né? Você vai duplicar essa foto, vai duplicar. Então você tem duas fotos do lanche, né? E aí você tem aqui embaixo um círculozinho, né? Um círculo com duas setinhas. Você vai girar esse círculo nessa posição para baixo, tá? Então você vai inverter a posição do lanche, né? E aí o que você vai fazer? Você vai diminuir aqui em transparência a transparência desse lanche, né? Dessa foto de lanche, para ir uns 25%, ó, tá vendo? A transparência dele foi para 25%. E aí você consegue esse efeito aqui de espelhamento, né? Podemos deixar até um pouco menos, né, de porcentagem, colocar aí uns 16%, 15%, que aí vai estar ideal para esse tipo de efeito que a gente quer no nosso design, né? O que mais? Aqui eu tenho um número de telefone, né? Eu falei que eu ia diminuir então o espelhamento aqui para dar um espaço aqui para o que a gente vai fazer nessa arte, né? Eu tenho aqui no meu computador, que eu já baixei, a minha figura aqui de delivery, né? Minha motinha aqui do delivery. Essa motinha a gente vai usar ela para demonstrar aqui que a gente faz entregas, né? A gente faz entregas dessa lanchonete, no caso essa lanchonete ela tem um serviço de delivery, de entrega. Eu vou clicar aqui em elementos e vou procurar por quadrado. Esse quadrado eu vou colocar na frente da motinha. Quando eu clico em quadrado, ele me traz aqui, né? Eu vou colocar, ele vai ser esse quadrado com os cantos arredondados aqui, ó. Tá certo? E nós vamos colocar ele, vamos ampliar ele aqui de uma forma que ele fique
bem embaixo desse espelhamento, tá? Bem embaixo desse espelhamento. Ou podemos fazer o seguinte também, clicar aqui em posição e a gente vai colocar ele atrás desse espelhamento. Vamos colocar um pouco esse atrás do espelhamento, né? Vamos ver como que fica aqui. Camadas, colocar aqui atrás. Movimentei aqui pelas camadas, ele ficou atrás. Até deu um efeito bacana aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou trazer um pouco para cá a foto, esse aqui. Vamos mudar a cor desse retângulo para vermelho, mas esse vermelho eu não gostei. Vamos escolher um vermelho mais vivo aqui, né? Esse vermelho aqui. Vamos ver se a gente tirar aqui um pouco a transparência. Ficaria bacana. E vamos colocar um texto aqui. Peça no delivery. Deixa eu aumentar aqui essa. Vou colocar 35 na fonte, tamanho da fonte. Peça no delivery, só que eu vou fazer com ele menor, minúsculo, né? Peça deixa eu ver aqui, se eu clicar aqui dá pra gente fazer então o nosso texto que vai aqui, peça no delivery, né? Peça no delivery. Peça no delivery. Então aqui ficou assim. Eu não gostei da fonte, então eu posso clicar aqui em cima na fonte e mudar essa fonte para essa fonte já ficou melhor. Lava Pro Grunge, né? Lava Pro Grunge. Eu vou ampliar ela. Peça no delivery. Ou melhor que isso, vamos escrever Disque Delivery. Disque Delivery. Mas a fonte não está legal. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem uma fonte que ela é bem interessante. Oboto Slab. Vamos ver como que fica. Ah, essa melhorou. Disque Delivery. Então vamos fazer esse texto Disque Delivery. Vamos colocar ele aqui centralizado nesse retângulo. A motinha eu vou dar uma ampliada nela. Vou dar uma ampliada nessa motinha para ela se destacar ali. E vou gerar uma duplicidade desse retângulo também, tá? Então esse retângulo eu vou pôr ele como na cor marrom. Vamos pôr ele na cor marrom. Agora ele está com pouca transparência. Vamos colocar ele 100% aqui na cor marrom. E também devemos mudar a posição para ele pegar atrás da camada do número, né?
traz a camada do número. Então, como que ficou? Ficou assim, disk delivery. Vamos colocar ele bem embaixo da camada do outro retângulo. Dessa forma. Certo? Então, disk delivery e tal. Aqui eu acredito que fica legal essa motinha aqui. O que mais que a gente pode fazer? Vamos diminuir um pouco mais esse espelhamento do lanche para ele vir um pouco mais para baixo. Eu vou diminuir um pouco a foto do lanche também. Diminuir o tamanho do espelhamento também, tá? Então tá assim por enquanto, né? Podemos deixar essa cor de marrom, vamos colocar um marronzinho claro. Ficou legal, né? Ficou legal. Então marrom escuro, escrito em amarelo, será que fica bacana? Temos que testar aqui como que vai ficar no designer, né? Ficou legal, eu achei que ficou bem bacana, né? Ficou bem bacana aqui esse amarelo, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Aqui tem umas coisas que eu vou excluir. E aqui eu vou ajustar aqui e vou fazer com uma outra fonte. Eu vou criar aqui uma outra fonte e vamos digitar vamos colocar aqui o outro nome, né? Vamos colocar aqui Big. A letra do Big vai ser amarela. Vou tentar fazer assim, Big, e vou tentar fazer ela inclinada, né? Eu teria que aumentar o tamanho da letra para ficar da mesma altura do burger, né? Então vamos colocar aqui o burger, diminuir um pouco o burger e ajustar aqui o Big Burger, certo? Big Burger. Aí a gente tinha no começo aqui uma estrela, né, que estava indicando o valor. A gente pode usar essa figura aqui para indicar o valor do nosso lanche, né? Então nós vamos diminuir um pouco aqui e vamos colocar um texto também, inserir um pouquinho de texto aqui, ó, e vamos colocar real, né? Colocar o R, o cifrão, e vamos colocar, em vez de marrom, estou pretendendo colocar uma cor mais
Acho que não vai ficar legal amarelo, né? O que a gente pode fazer? Colocar um marrom, então, um marrom claro, ou até mesmo um cinza, né? Ficou legal. Um cinza claro, mas aí escrito em preto. Aí a gente vai colocar ele na cor preta, fica legal. Escrito em preto e também com negrito, né? Aí a gente vai inserir um outro texto abaixo e vamos colocar R$ 49,90. R$ 49,90. Então, nosso lanche custa R$ 49,90. Vamos ampliar o tamanho do preço. Vou deixar o tamanho do preço bem, esse tamanho grande, né? E vamos deixar ele na cor marrom. R$ 49,90. Negrito. Eu estava pensando em colocar mais acima o preço, tá? Coloquei shift nos 3 elementos, no real, no valor e na figura, né, no retângulo aqui, na forma que nós estamos utilizando para colocar o preço. Acho que eu vou diminuir um pouco o nome, assim acho que vai ficar bacana. Big Burger. E aqui nós vamos aumentar para dar ênfase, né, para dar um tamanho legal para esse espaço aqui do preço. Nós vamos ampliar ele um pouco mais e ampliar também a letra do real, né, do real e a letra do preço. Acredito que assim fica bacana. Vamos tentar a cor vermelha, que eu acho que vai ficar, vai dar um destaque melhor, né? A cor vermelha com a cor do marrom escuro. Ficou melhor, né? Melhor o nosso design. Aí aqui eu tenho também nesse outro design que eu posso copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e trazer aqui Ctrl V. Ctrl V, aonde que a gente consegue esses aqui no próprio Canva, né? Se eu venho aqui em elemento, digito atenção, em elemento, atenção, dou enter. Formas não. Aí aparece aqui bastante gráficos aqui que dá para a gente utilizar, né? Seriam esses aqui. Mas eu tenho ele no upload. Não, eu vou pegar aqui o bacon e vou colocar o bacon primeiro aqui. Como que a gente vai fazer? Vamos duplicar o bacon, trazer um para esse lado. Vamos diminuir a figura e inverter a posição dos bacons. Como se ele estivesse entrando no lanche. E aqui é a mesma coisa. Vamos fazer uma duplicação aqui dessa figura
Vamos inverter também, como se o bacon estivesse entrando no lanche. Vou deixar um só e aqui a gente vai pegar e vai inverter, aumentando o tamanho desses bacon. Ficou legal, né? Aqui 2 bacons e aqui um outro bacon. Essa figura desses bacons é vindo no lanche, né? Mais o espelhamento, toda essa parte aí, e está pronto o nosso design, né? Com a foto do delivery, nome da lanchonete, tudo que nós colocamos aí, fomos explicando passo a passo. E vamos continuar depois com outros panfletos, tá? Durante o nosso curso. Valeu, pessoal, até a próxima aula.